comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 5, do versículo de número 12 até o verso de número 20. Essa é a última exposição na carta do apóstolo da igreja, Tiago. E até aqui, nós começamos no meio do ano passado, e até aqui já foram 15 mensagens dentro da carta de Tiago. Se você acompanhou todas essas mensagens, você percebeu o quanto essa carta ela é instrutiva para as nossas vidas. Quantas lições nós tiramos desta carta. E hoje nós falaremos sobre os últimos conselhos de Tiago. Carta do apóstolo da igreja, Tiago, capítulo 5, versículo de número 12, até o verso de número 20. Todos encontraram? Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler e meditar na exposição da palavra do Senhor. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com um azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Um homem decidiu procurar a verdade, para que ele pudesse apresentar a verdade para outras pessoas. Ele procurou nas ruas, nos palácios, nas universidades, e ele saía nas ruas gritando e dizendo: verdade! Aonde está você, verdade? Cadê a verdade? E ele não encontrou. Um dia, alguém lhe disse: você vai encontrar a verdade em uma caverna. Ela fica por ali, no meio daquela floresta. Sempre ele andando na floresta e gritando: verdade! Aonde está você, verdade? Cadê você, verdade? Quando ele finalmente se deparou com aquela caverna, a cena não era uma cena bonita. A caverna era uma caverna que
Ele então entrou e viu que alguém morava ali, uma mulher, velha, feia, mal vestida, de aparência dura. Assustado, ele perguntou para aquela mulher: você sabe aonde é que está a verdade? Ela então olhou e respondeu para ele: eu sou a verdade. Ele então olhou para ela e disse: mas você é assim? Ela disse: eu sou assim. Ele então disse: mas quando eu voltar e disser às pessoas como você é, elas não vão querer te seguir e nem acreditar em você. A verdade olhou para ele e disse: mas se você disser para eles que eu sou jovem, que eu sou bela, que eu sou agradável, então elas te seguirão. Se você estivesse escrevendo um livro, uma carta para o mundo inteiro, para todos os cristãos de todas as eras e de todas as épocas, como você encerraria esta carta? Eu não sei o que eu escreveria, mas eu acredito que o que Tiago escreve fecha com chave de ouro tudo aquilo que ele nos ensinou. Longe de nós diminuirmos tudo que ele falou até agora, mas se nós não conseguirmos lembrar de nenhum dos ensinamentos de Tiago, o ensinamento que ele usa para encerrar a sua carta mostra e revela aquilo que é mais importante. Tiago, ele já nos falou a respeito de muitas coisas. Ele já nos ensinou muitas lições. Ele falou a respeito do fruto da provação, da fonte da sabedoria, de que nós devemos mudar a nossa perspectiva, de que o pecado é como uma isca e um anzol. Qual é a verdadeira religião? Uma fé sem favoritismo, uma fé falsificada, o poder da língua, a sabedoria espiritual, a doutrina do prazer, quem nos constituiu juiz, o mal da presunção, e porque o ímpio prospera e sofre, e também nos convidou a paciência. Mas, agora, para encerrar o seu livro, ele começa no verso de número 12 dizendo: mas, sobretudo. A palavra sobretudo significa antes de tudo, principalmente, antes de todas as coisas. O que ele está nos dizendo não diminui o que ele nos ensinou até aqui, mas ela nos mostra o que realmente Tiago considera como sendo algo que é principal. E olha o que ele continua dizendo: meus irmãos, não jureis. Quando eu li isso e entendi que Tiago estava agora, a partir deste momento, falando a respeito de algo que seria fundamental e importante, e que seria tão importante quanto todos os ensinamentos, mas que seria o fechamento da sua carta, isso parece para nós uma quebra de expectativa. Por quê? Por que falar a respeito de juramento? Ele falou a respeito de tantas coisas importantes, do poder da língua, da presunção humana. E agora Tiago vem falar a respeito de não jureis. Parece que ele está desconectado da realidade, das coisas que ele apresentou. Mas ele não está. Tiago está nos apresentando o que é mais importante dentro do ensino do Evangelho de Jesus Cristo: a verdade. Observe que o problema dentro da Bíblia Sagrada que Tiago está apresentando, ele não é e nunca foi sobre o juramento em si, pois o próprio Deus dentro da Bíblia Sagrada, ele faz juramentos. A Bíblia Sagrada nos diz que quando ele vai falar com Abraão em Gênesis 22:16, ele jura por si mesmo e promete bênçãos a Abraão.
Então por que Tiago diz, não jureis, apresentando isso como se isso fosse um problema? E ele diz, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. A questão apresentada por ele também foi denunciada pelo próprio Jesus Cristo. Os judeus tinham um costume, um hábito. Eles criavam hierarquias de pecado. Para eles existia uma forma de pecar mais ou de pecar menos, de o pecado ser maior ou de o pecado ser menor. Então quando eles iriam mentir, eles evocavam para dar força à palavra que ia sair da boca deles, algo que era santo e sagrado. Mas dentro da hierarquia, se eles evocassem a terra, eles estavam pecando menos. Se eles evocassem o templo, eles estavam cometendo um pecado médio. Se eles evocassem o céu, eles estavam evocando um pecado grande. Então, eles tinham esse hábito de quando eles precisavam dar força a algo que eles iriam falar, eles então evocavam esse juramento através de algo santo, de algo sagrado, para que eles pudessem dar força àquilo que eles estavam falando. Na nossa cultura, é da mesma forma. Quando alguém vai fazer um juramento, ela fala, pela minha mãe, pelo meu pai, pela vida dos meus filhos. É assim que acontece também dentro da nossa cultura. O problema não é o juramento em si, e é o que Tiago está apresentando aqui, mas como o juramento, ele havia se transformado em uma forma de mascarar a mentira, e de dar peso de autoridade para quando uma pessoa estava falando, mesmo que o caráter dela não pudesse sustentar as palavras que saíam da boca dela. Na verdade, em outras palavras, o que Tiago estava dizendo é, vivam a verdade. Tenham compromisso com a verdade, de maneira que não seja necessário vocês jurarem, porque todos vão saber que vocês sempre vão falar a verdade. Nós vivemos em uma geração onde a palavra não vale mais absolutamente nada. Meu amado, se você vai fechar um contrato, se você vai fazer um negócio, faça um contrato bem amarrado, porque mesmo o contrato escrito no papel, assinado, registrado em cartório, não vale absolutamente nada. Nós estamos vivendo uma geração, e até pouco tempo atrás ainda existia um pouco disso, de as coisas sendo feitas no fio do bigode, mas hoje isso já não tem mais valor nenhum. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo de mentiras, aonde as pessoas, para que elas mostrem às pessoas aquilo que elas têm, elas são capazes de alugar casa, de alugar carros de luxo, de colocar na internet, no Instagram, elas vendendo o curso de como alcançar a riqueza, sem nunca terem alcançado riqueza nenhuma, sem nunca terem vencido em nada. Porque neste mundo, o que mais importante não é verdadeiramente ser, mas é parecer ser. Nós estamos rodeados de tantas mentiras. As redes sociais são uma mentira. Vocês já viram alguém triste na rede social? Vocês já viram alguém postar, ai, estou chorando, ai, estou triste, ai, não. É muito raro. Geralmente as pessoas sempre estão bem, sempre estão felizes, seus casamentos na rede social são uma maravilha, suas vidas são sempre as melhores, as comidas que elas comem são sempre as melhores, ninguém posta quando está comendo arroz e ovo, as pessoas só postam nos melhores restaurantes. É uma vida artificial, é uma vida mentirosa. Até as fotos das pessoas são falsas, são mentirosas.
Esses dias atrás alguém me perguntou: Lucas, quem que é o fulano? Porque eu estou olhando pela foto aqui, eu não estou reconhecendo. Eu virei para a pessoa e falei assim: não vai reconhecer nunca. Isso aí é inteligência artificial. A pessoa não tem nada a ver com essa foto aí. Mentira! Nós vivemos em um mundo de mentiras. Estamos rodeados pela mentira. E até o evangelho que tem sido pregado é uma mentira. Nós estamos vendo, saindo dos altares, saindo dos púlpitos, palavras e pregações que não refletem o verdadeiro evangelho, que não refletem a verdadeira mensagem de Cristo. São falsos profetas pregando mentiras, pregando fábulas, como dizia Paulo. Nós estamos vendo macumbeiros gospel, pais de santo gospel, falsos profetas travestidos de pastores, quando na verdade são simplesmente videntes gospel. As pessoas, elas também estão servindo a um Deus que é uma mentira, que mais parece um conto de fada do que necessariamente um Deus de verdade. As pessoas, elas estão servindo a um Deus que parece um garçom e não o Deus que nós que deveríamos servi-lo. Um Deus que nos ama, mas não nos corrige. Um Deus que nos ama, mas que não condena o nosso pecado e não manda ninguém para o inferno. As pessoas, elas gostam disso. Elas não seguem a verdade. Elas não vão atrás da verdade. Elas não querem a verdade. Da boca delas não sai a verdade. Por quê? Porque por mais que a verdade seja provada, seja visível, o filósofo disse, a verdade é insuportável para o ser humano. O conselho de Tiago, que ele começa a nos dizer e nos mostrar o que é o mais importante dentro do evangelho de Jesus é: parem de mentir. Parem de viver na mentira, vivam a verdade, falem a verdade, preguem a verdade, que da boca de vocês não saia nada que não seja a verdade, para que não caiais em condenação. A condenação é uma palavra que hoje já não se ouve mais, porque as pessoas querem um Deus de conto de fadas, de ilusão. Mas Deus, meus amados irmãos, Ele é sim amor, e Ele nos ama, e o tamanho do amor dEle é tão grande por nós, que Ele entregou o seu único Filho para morrer. O evangelho não é uma palavra aonde o céu é um conto de fadas, aonde o céu é de algodão doce, não. Jesus teve que vir morrer no meu e no seu lugar. Lucas, mas Deus não é bom? Deus é bom, mas Jesus teve que pagar o preço para que nós estivéssemos aqui. Lucas, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Ele mesmo teve que se entregar na cruz do Calvário para que nós estejamos dentro deste lugar. Alguém pode até perguntar: Lucas, nós estamos lendo a Bíblia toda e no Antigo Testamento parece que Deus, Ele é tão diferente do Novo Testamento. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não mudou. Deus continua sendo santo, Deus continua sendo justo. A diferença é que a ira dele foi derramada sobre Jesus Cristo, e agora Ele pagou o preço pelos nossos pecados para satisfazer a justiça de Deus. Lucas, mas isso não é bonito. Lucas, mas isso não é agradável. Lucas, mas isso tem derramamento de sangue. Lucas, mas alguém teve que morrer. Alguém teve que morrer. Não é bonito, não é agradável, porque a verdade é dura, é feia, é mal vestida, mas é a verdade que salva, é a verdade que dá vida, é a verdade que transforma. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o que é a verdade, Jesus? Santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. Nós já estamos separados da mentira. E o primeiro conselho de Tiago é que a verdade reflita através do nosso caráter. Você não precisa jurar, nem pela sua mãe, nem pelo seu pai, nem pela vida dos seus filhos.
nem por um fio da sua cabeça. Por que, Lucas? Porque não pode existir a possibilidade da mentira sair da sua boca. Jesus tem que te transformar por dentro a tal ponto da sua vida ser de verdade, da sua boca só falar a verdade. Lucas, mas a verdade machuca, mas é a verdade que sara. Lucas, mas a verdade é muito dura, é muito feia, não importa, mas é ela que dá vida, é ela que dá esperança, é ela que nos mostra o caminho, é ela que nos corrige, é ela que nos coloca na direção do caráter que Jesus Cristo quer para as nossas vidas. Verso de número 13, segundo conselho de Tiago. Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. O maior sinal da alegria é a música. Quando nós pensamos em algo alegre, nós pensamos e isso nos remete a algo no fundo, que é a música. Tem coisa, irmão. Estava conversando com o irmão ontem. O irmão contando todo feliz, alegre. Comprei um carro, rapaz, e não sei o que, e alegre. E eu virei para ele e falei assim, e aí? Quando que você vai viajar? Quando que você vai pegar o carro, colocar a família e ir viajar? Tem coisa mais gostosa do que a gente entrar dentro do carro, colocar as malas, entrar dentro do carro para ir fazer uma viagem gostosa com a família. E eu tenho certeza que nesses momentos o que você vai estar fazendo é com o rádio ligado, ouvindo música. Louvando, ouvindo as músicas que você gosta, colocando a playlist que você preparou no seu Spotify. Vai estar lá no som do seu carro. É tão gostoso, os maridos sabem, as mulheres não vão entender isso aqui não, mas os maridos vão entender. Meu irmão, tem um código secreto no humor da mulher. Quando eu chego em casa, que eu abro a porta e eu vejo que ela está ouvindo música, oh, aleluia! Ela está de bom humor hoje. Hoje ela está bem. Hoje ela está tranquila, irmão. Não tem nada melhor. Agora, quando você chega em casa, que quando você chega em casa, que você olha assim, meu Jesus amado. Mas é assim. Isso. Porque a música, ela reflete o nosso estado de espírito. E uma pessoa alegre e contente, ela canta, ela escuta a música, ela se alegra, ela exalta, ela jubila. Por quê? Porque quando alguém está contente, essa pessoa canta. Mas, queria Deus que todos os dias fossem dias de música nas nossas vidas. Mas nem todos os dias são bons. Nem todos os dias são dias de sol. Nem todos os dias são dias de alegria. Tem dias que a gente não queria que existisse. Como Jó. Ele diz, Deus, amaldiçoa o dia do meu nascimento. Porque a aflição, a dor era tão grande que nesse dia você entra no carro e você não quer nem ligar o som do carro, porque até a música nos incomoda. Se louvar, se cantar, é a expressão máxima da nossa alegria. A oração é a expressão máxima da nossa aflição. A oração é a expressão máxima da nossa dor, da nossa angústia. Tiago diz, está alguém aflito? Então, ore. Deixa eu te dar uma receita, meu amado irmão. Quando a doença chegar, quando ela bater na porta, tem uma receita bíblica para você. Ore. Quando a dor é muito grande, ore. Quando a angústia aperta no peito,
ore. Quando a morte parece inevitável, ore. Um dia alguém tentando falar que ela já tinha feito todas as coisas, tentado de tudo, e ela não conseguia resolver o problema, ela me disse: agora só me resta orar. Meu amado irmão, olha só como que nós diminuímos o poder da oração. A oração não é só o que restou, a oração não é só o que sobrou, porque quando eu oro, eu não estou confiando em mim, nas minhas forças, na minha inteligência, na minha capacidade. Quando eu oro, eu estou confiando no Senhor. Quando nós oramos na aflição, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor tem força. Senhor, eu não tenho resposta, mas o Senhor tem resposta. Senhor, eu não vejo saída, mas o Senhor vê saída. Na aflição, a recomendação é: ore. Ore. Está doendo? Ore. Está chorando? Ore. Está angustiado? Ore. Lucas, por que eu devo orar? Você deve orar porque oração é confiança, oração é dependência, oração é reconhecimento da grandiosidade de Deus. Às vezes nós estamos passando pela dificuldade porque Deus quer só ouvir a nossa voz, clamando a Ele. Em Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o poder da oração. Quando as nossas forças falham, quando o nosso braço não alcança, quando a gente não vê saída, é porque nós precisamos confiar em Deus. Muitas vezes, meu irmão, a sua vitória não está longe. Muitas vezes a sua vitória está a uma oração de distância. A sua oração, ela sai daqui da terra, ela atravessa o céu, passa o universo e ela chega até o trono de Deus. É a forma como nós se comunicamos com o eterno Deus. Não há distância para a oração. E ele continua então dizendo: olha só, está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas, os vossos pecados, um para os outros, e orai uns pelos outros, para que vocês sarem. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Agora ele nos mostra o segundo nível da oração. O segundo nível da oração não é sobre orar por você mesmo, olhando para o seu próprio umbigo. O segundo nível da oração é quando nós oramos pelos outros. Meu amado irmão, o conselho de Tiago para nós a respeito da oração é que você não deixe de orar pela sua família. Que as esposas não deixem de orar pelos seus maridos. Que os maridos não deixem de orar pelas suas esposas. Que as mães e pais não deixem de orar pelos seus filhos. Sabe por quê? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Oh, meu amado irmão, você não sabe como Deus se alegra quando, ao invés de nós dobrarmos o nosso joelho e nós ficarmos 30 minutos pedindo por nós começamos a orar pelo outro. Senhor, salva, Senhor, transforma, Senhor, dá vida, Senhor, olha aquela situação, olha aquele casamento, olha aquela saúde, olha aquela pessoa. Oh, como Deus se alegra quando, ao invés de nós orarmos simplesmente por nós, e nós temos que orar por nós, mas ao invés de nós orarmos por nós, olhando para nós mesmos, nós oramos para os outros, nós intercedemos por vidas, e a intercessão, ela abre portas, ela muda cenários. Tem filhos que só estão vivos porque tem uma mãe orando, tem pessoas que só estão de pé porque tem uma mãe, tem um pai, tem um familiar, tem um parente que está orando, tem ministérios que estão com porta aberta porque tem alguém lá no fundo sentado e dizendo: Senhor, abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, abençoa este lugar. Sabe por quê? Porque Deus ouve a nossa intercessão, Ele ouve a nossa voz. E Ele continua para o seu último conselho, verso 19, olha só o que Ele diz: irmãos, se algum entre vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Nós, como cristãos, muitas vezes nós somos cúmplices da mentira, cúmplices do engano, cúmplices da heresia. Porque nós vemos o erro, nós vemos a situação e nós não fazemos absolutamente nada para resolver aquela situação. O cúmplice é aquele que ele vê algo errado e ele não se move, ele não denuncia, ele não acusa aquele erro e aquele pecado. Nós, muitas vezes, somos cúmplices do pecado. Cumplicidade, até mesmo na lei, é crime. Você sabia? Que o cúmplice, na lei, também paga pelo crime que alguém cometeu e ele não denunciou. Quando nós vemos o nosso irmão cometendo um erro e nós não fazemos nada, nós não o repreendemos, nós nos tornamos cúmplices naquele pecado. E muitas vezes nós fazemos isso para não chatear o irmão. Nós fazemos isso para que o irmão não fique magoado, para não perder a alma do irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: seu irmão, se ele está na mentira, se ele está no pecado, a alma dele já está perdida. Nós precisamos resgatá-lo. Você tem que se preocupar com a alma e com a sua consciência. Se você vê o irmão pecando, chama, repreende. E se ele te ouvir, você ganhou a alma do seu irmão. Meus amados irmãos, o nosso propósito é ir para o céu. Mas cada um aqui é responsável pela sua própria salvação. Eu não sou responsável pela sua salvação, você não é responsável pela minha salvação, eu não sou responsável pela salvação da minha esposa, ela não é responsável pela minha salvação. Ninguém aqui é responsável pela minha salvação e nem pela de vocês, a não ser eu e a não ser vocês. Cada um aqui é responsável, mas ninguém vai para o céu sozinho. Ninguém vive em uma ilha isolada e vai para o céu sozinho. Nós todos estamos em uma comunidade, juntos, e nós precisamos melhorar com os outros. Nós precisamos melhorar junto com o outro. Então, quando nós estamos repreendendo alguém, nós estamos, na verdade, mostrando como nós amamos aquela alma e como nós não queremos que ela se perca. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Fique de pé. Tiago era meio irmão de Jesus.
filho de José e Maria. Quando Jesus começou o seu ministério, João capítulo de número 7 nos diz que os irmãos dele não criam nele. E Tiago também não cria. Tiago também não acreditava em Jesus. Duvidava do ministério dele. Mas, quando Jesus ressuscitou, Tiago então foi convertido e passou a crer naquilo que Jesus realizou. E passou a ser um dos maiores anunciadores em Jerusalém a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Ele se converteu a essa verdade. Ele pregou essa verdade. E ele viveu essa verdade a tal ponto que ele recebeu a alcunha, o vulgo de o justo. Depois de ter sido descrente por muito tempo, Tiago, ele escreveu uma das maiores cartas e que refletem mais o ensinamento de Jesus no Novo Testamento. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, escreveu que no ano 62, Tiago foi levado, arrastado para o templo. E quando ele chegou no templo, os judeus disseram para que ele negasse Jesus Cristo, para que ele negasse a fé em Jesus. Eu posso imaginar o coração de Tiago, eu posso imaginar a mente dele, e ele pensando: eu já rejeitei ele um dia, eu não vou rejeitar ele de novo. Eu já neguei essa verdade um dia, mas eu não vou negar essa verdade de novo. Quando ele se recusou a negar Jesus, os judeus pegaram ele, o jogaram de cima do prédio. Quando ele caiu no chão quase morto, os homens pegaram em pedras e o mataram apedrejado. Mas sabe de uma coisa? Ele não desistiu da verdade. Ele morreu pela verdade que ele acreditava e pregava, e ele viveu por essa verdade. A recomendação de Tiago é: meus amados, essa palavra é a verdade. Vivam por ela, morram por ela e não desistam dela. Eterno Deus e soberano Pai, nós estamos na sua presença, Pai eterno, e nós te agradecemos